Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui mais uma vez, né, para passar uma super dica aí da prova do PAI, segunda etapa. Né? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Sato, sou professor de Biologia do curso Exatas, né, e hoje nós vamos falar sobre as auxinas, né? Então, um assunto que é referente aí à área da botânica. Então, bora lá? Pessoal, quando a gente fala em auxinas são hormônios vegetais, né? Lembre que existem outros hormônios, né? Mas que são produzidos, né? São sintetizados principalmente pela gema apical do caule, né? E também em folhas jovens, em sementes. Né? É importante lembrar, gente, que nos hormônios vegetais, cada hormônio ele tem uma atuação diferente. Então é interessante você lembrar dessas atuações. Como a gente está falando aqui da auxina, né, não custa nada eu falar de algumas outras ações desse hormônio. O que é importante vocês lembrarem, turma? No caso aqui dos hormônios chamados de auxinas, eles são hormônios de crescimento vegetal, né? Então eles vão agir em regiões chamadas de gemas, onde você vai encontrar células meristemáticas que estão relacionadas a esse crescimento do vegetal. Né? Outra ação importante aqui da auxina também é que ele determina um fenômeno chamado de dominância apical, ou seja, a presença da gema apical do caule, que produz auxina, ela inibe o desenvolvimento das gemas laterais. Né? Então, você não vai ter o desenvolvimento dos ramos daquela planta. Outra ação da auxina é que a auxina ela também desenvolve os frutos, ou seja, ela está relacionada com a formação dos frutos. Cuidado, tá? Danger, perigo. Tá? Existe um hormônio chamado de etileno que ele determina o amadurecimento dos frutos. Então, separe as coisas aí, né? A auxina é responsável pelo desenvolvimento do fruto, ou seja, a formação do fruto. Já no caso do etileno, ele está relacionado com o amadurecimento do fruto. Entendeu? E outra ação da auxina é que ele está relacionado, né, com movimentos que são orientados, né, por meio de estímulos, que pode ser aí a luz, né, que é o que a gente vai falar aí, que é chamada de fototropismo. Então, bora entender esse processo chamado de fototropismo? Pessoal, antes de iniciar aqui a explicação de fototropismo, é interessante a gente saber o significado aí da palavra. Foto significa luz. E o que é tropismo? Tropismo é o que eu acabei de falar para vocês. Né? São movimentos que são orientados com um certo estímulo. Então, bora lá? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas aqui eu estou aplicando uma luz unidirecional, né? Tanto no caule quanto na raiz, e dá para perceber que você tem dois comportamentos aí diferenciados. Sato, por que acontece esse movimento diferenciado aí do caule e da raiz? Isso está relacionado com a concentração de auxina nesses dois órgãos vegetais. Então, quando você aplica uma luz unidirecional, o que a gente acaba observando? Uma migração da auxina, né, da parte iluminada para a parte que está escura. Ou seja, ele acaba migrando para o outro lado. No caso do caule, quando você tem uma grande concentração de auxina, você acaba tendo um efeito estimulatório. Ou seja, as células aqui elas vão dividir mais e vão alongar mais. Então, se o lado escuro ele divide mais as suas células e alonga mais as suas células, o que vai acontecer? Ele vai determinar um movimento de curvatura. Ele vai curvar em direção à luz. Como é que a gente vai chamar esse comportamento? Nós vamos chamar de fototropismo positivo. Por que positivo? Porque o caule está indo em direção à luz. Maravilha. Né? E faz sentido, né? O caule ele vai apresentar também folhas, né, que vão apresentar células clorofiladas que necessitam da luz para fazer fotossíntese. Lembrem disso. No caso aqui da raiz, eu não sei se vocês estão percebendo, né, mas o que vai acontecer também? Vai ter a migração dessa auxina para o lado mais escuro, porém, né, altas concentrações de auxina na raiz
ele já não tem um efeito estimulatório, e sim um efeito inibitório. Ou seja, se o lado escuro eles vão ter a inibição da divisão celular e do alongamento celular, significa que esse lado que está exposto à luz, ele vai crescer mais. Ou seja, se o lado que está sendo iluminado vai crescer mais, ele vai curvar agora para o lado esquerdo. Ou seja, ele vai fugir da luz que está vindo do lado direito. Tá? Como é que a gente vai chamar esse comportamento na raiz? Nós vamos chamar de fototropismo negativo. Tá? Então, está fugindo da luz, é contrário à luz. E faz sentido, né, gente? A raiz, ele é um órgão de fixação da planta. Então, ele tem que ser direcionado para que região? A região do solo. Tranquilo? Então, sabendo dessas informações que eu acabei de passar para vocês, bora resolver aí uma questão que caiu na prova passada, né, do PAI segunda etapa. Bora na mesa? Pessoal, não sei se vocês estão percebendo, mas nós temos aqui gráficos lá, referentes aí à parte da raiz, a curva, né, de crescimento da raiz, do botão vegetativo e do caule. Então ele está falando o seguinte aí no enunciado. Conforme os efeitos dos hormônios vegetais sobre o crescimento e desenvolvimento das plantas e a figura apresentada acima, julgue os itens seguintes. Gente, qual hormônio que está sendo cobrado aí nessa questão? É a auxina, é um dos principais hormônios aí. Então, bora resolver o item 67. Ele está falando o seguinte, as respostas diferenciadas do crescimento da raiz e do caule à auxina são responsáveis pelo fenômeno conhecido como fototropismo. Né? Até esse ponto, até essa vírgula, né, está correta aí o item. Agora, bora analisar o restante, que é positivo para o caule e negativo para a raiz? Tá? Sim. Tá? Por que o fototropismo é positivo para o caule? Porque a gente viu no slide anterior que o caule ele curva em direção à luz. E por que o fototropismo é negativo para a raiz? Porque ele se comporta de uma forma diferente. Ele vai fugir da luz, ele vai para o lado contrário à luz. Então o item 67 é um item correto, perfeito aí, né, gente? Bora analisar o item 68. O item 68 está falando o seguinte, infere-se dos gráficos da figura. Pessoal, quando tem essa informação, infere-se dos gráficos da figura, você tem que julgar o item de acordo com os gráficos. Tá? Lembrem dessa dica que eu estou passando para vocês. Então, bora lá. Infere-se dos gráficos da figura que a concentração ótima da auxina para o crescimento do caule, aonde que você vai ter o máximo crescimento aí do caule? Onde que você vai ter o máximo estímulo da auxina no caule? É justamente nesse ponto. Tá? Então, bora analisar. Tem efeito inibitório sobre o crescimento da raiz e do botão vegetativo? Como é que a gente vai resolver esse item? É só você analisar essa linha tracejada, ó, e ir descendo. Bora descendo? Então, olha só, no caso aqui, tá, que efeito que você tem no botão vegetativo com essa concentração de auxina que tem estimulação máxima no caule? Você tem um efeito de inibição. Bora descendo mais um pouquinho? O que você vai achar? A curva da raiz. Então, o que você percebe também na curva da raiz? Que você vai ter uma inibição desse crescimento. Ou seja, eu posso falar que tem efeito inibitório sobre o crescimento da raiz e do botão vegetativo? Sim, né? A gente acabou de ver aí nos gráficos. Perfeito. Então o item está correto. Bora para o item 69. Conforme os gráficos, a raiz apresenta sensibilidade aos efeitos do aumento da concentração de auxina? Sim, né, turma? Olha só, perceba que, ó, à medida que vai aumentando a concentração de auxina, você deixa de estimular o crescimento da raiz e passa já o quê? A inibir, né? As curvas mostram que a concentração ótima desse hormônio vegetal para o crescimento do botão vegetativo. Então, olha só, bora fugir aqui da curva do caule, bora analisar a curva do botão vegetativo. Onde que você vai ter o máximo de estímulo? Vai ser nesse ponto, tá?
Então, o que ele está falando? E do caule, que a gente já marcou aqui, promove efeitos inibitórios no crescimento da raiz. Aqui, né, da concentração do caule, a gente já viu, vai ser um efeito inibitório. Agora, bora analisar aqui a curva do botão vegetativo. Também vai ser um efeito inibitório? Também vai. Tá? Então, o item 69 é um item correto. Perfeito aí. Tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado essa dica que eu acabei de passar aí de auxina. Lembrar aí das ações, não só das auxinas, mas também dos demais hormônios. Quais são os outros hormônios? Só relembrando aí vocês, né, turma? A giberelina, a citocinina, o ácido abscísico e o gás etileno. Então lembre aí do mecanismo de ação, como é que eles atuam, né, aí nas diferentes partes da planta. E pode ter certeza que você vai ter um grande sucesso aí na prova. E vou ficar na torcida. Um grande abraço.